Olá, tudo bem por aí? Que bom ter a sua companhia aqui no Identidade, um programa de bate-papo descontraído com pessoas que nos trazem grandes lições. E você, claro, é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Quero lembrar você que estamos num mês muito especial. Neste mês de maio, o projeto Anjos da Esperança completa 18 anos. A cada ano, milhares de pessoas se unem a esse exército da esperança. Um exército de missionários que tem uma única missão: evangelizar o Brasil. E como um presente de aniversário, nós vamos fazer mais uma missão, vamos ganhar uma missão. Fazer uma doação especial para desenvolver e enviar mais uma edição da revista Esperança, o guia de estudo Mente Feliz. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, viu? E o quinto mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Essa revista está focada em saúde emocional, sendo então uma ferramenta importante de Deus para ajudar um país que sofre e precisa de ajuda. A data prevista de lançamento da revista Esperança é julho de 2024. E eu quero saber, podemos contar com você? Então faça agora mesmo contato com a equipe do Anjos. Ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30, que tem gente agora para te atender. Se você estiver assistindo esse episódio inédito, são 10h30 da noite, mas tem gente lá no atendimento. E se você estiver vendo a reprise, às 8 horas da manhã, também tem gente para te atender. Eu vou repetir o telefone para você. 0 operadora 12 21 27 30 30. E contamos então com a sua doação para poder continuar no ar e também distribuir a revista Esperança para mais e mais pessoas. Hoje, aqui no Identidade, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Áurea Regina de Sá. Ela atuou durante 15 anos nas maiores emissoras de televisão do país, mas deixou a redação para se especializar no treinamento de mídia. Hoje ela viaja o Brasil ensinando porta-vozes de grandes empresas, atletas, políticos e artistas a se portarem diante da imprensa. E ela lançou então o livro 99 Dicas para Falar em Público Sem Sofrer. Interessante, né? Aproveito então para te convidar a compartilhar o link do programa de hoje com mais pessoas para que outras pessoas também conheçam a Áurea. Acesse lá youtube.com/Novo Tempo. Lembrando que todos os episódios também ficam no ntplay.com/identidade. Vou fazer uma pausa bem rapidinha, são só 30 segundos e em seguida a Áurea Regina de Sá já estará aqui comigo. Eu te espero. Áurea Regina de Sá é uma comunicadora nata. Depois da graduação na área, trabalhou por cerca de 15 anos como jornalista, o que deu para ela um conhecimento técnico muito grande. Áurea foi repórter de TV, editora de texto, apresentadora de rádio-jornal e chefe de reportagem. Atuou nas emissoras Globo, Manchete, Bandeirantes, Rede Cultura e SBT e entrevistou muita gente nesse meio tempo, viu? Hoje ela trabalha orientando quem vai estar à frente do microfone e da câmera. Também dirigiu uma assessoria de imprensa e vê o outro lado do balcão, ajudando empresas a se posicionarem melhor no mercado a partir dos espaços gratuitos concedidos pela mídia. Ela já esteve aqui no Identidade por 2 vezes, a primeira há 8 anos e a última há 6 anos, sempre com Wagner Cantore, viu? Mas já faz tempo. E eu sei que ela tem novidade para contar pra gente, por isso nós a trouxemos de volta. E hoje agora comigo aqui no Identidade, né? Um novo cenário, um pouco diferente. Áurea, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Identidade. Muito obrigada, é um grande prazer para mim, obrigada mesmo. Eu quero começar perguntando se você sempre quis ser jornalista, se você era uma comunicadora desde pequena, daquelas que falava pelos cotovelos, como que era isso? Aos 13 anos eu me encantei por essa área do jornalismo, especialmente pela reportagem de TV. E para você ter uma ideia, eu não dizia que eu queria ser jornalista, eu dizia que eu queria ser repórter de TV. E aí eu fui descobrir que eu precisaria fazer o curso de jornalismo para entrar nessa área. E essa foi um grande conflito para mim, porque eu era muito tímida enquanto criança e adolescente. Eu até
até agradeço o reconhecimento de comunicadora nata, talvez eu passe essa imagem hoje, mas nem sempre foi assim. Entendi. Né? Eu era muito retraída, eu tinha muitos problemas de autoestima, e isso tudo me fazia me esconder, eu não queria me expor. Então eu comecei a pensar, como é que eu vou ser repórter de TV se eu tenho essa dificuldade? Só que isso era tão forte para mim, eu queria tanto fazer isso, que eu consegui superar essa fase. Claro que demorou, não foi nada rápido, eu não tive assistência de nenhum profissional, eu não busquei um curso para me ajudar nessa transformação. Foi você sozinha fazendo essa busca. Eu fui vencendo, não é? Na hora de gravar ali na frente da câmera, dava aquele... Será? Né? Mas aí eu pensava, por que eu vou fazer isso? É para passar informação para as pessoas, é para ajudar as pessoas a se conscientizarem. Então isso é maior do que o meu medo. E fui vencendo. Que legal. E trabalhou 15 anos em grandes emissoras à frente das câmeras, como você falou, mas teve um momento que você resolveu dar uma pausa. E eu creio que foi a maternidade que foi esse impulso maior, né? Eu preciso mudar para poder cuidar melhor do meu filho. Conta um pouquinho dessa fase. Foi em 2001, quando meu filho nasceu, e que eu resolvi ter um outro tipo de atividade, só que ela não podia estar distante do jornalismo, eu não consegui fazer uma virada de chave tão radical. Eu gosto muito dessa atuação, é uma coisa que me preenche muito. Então eu busquei experiência como entrevistadora de muitas pessoas, de pessoas que tinham muito medo de falar ali para mim, para a câmera, e busquei esse treinamento para ajudá-las. Então, desde 2001, eu tenho ajudado pessoas que querem ter melhor desempenho nas entrevistas jornalísticas, com o Media Training, que é o treinamento específico para isso, e também alio esse conhecimento sobre dar entrevistas à comunicação no geral, porque eu não acredito, Gabi, que dê para orientar alguém a ter um ótimo desempenho só na entrevista e fora daquele ambiente, a pessoa não se comunica bem, não se relaciona adequadamente, não faz uma conexão com as pessoas com quem convive. Por isso, a comunicação é muito maior do que isso. E os meus treinamentos de comunicação, então, são dirigidos para pessoas que não necessariamente dão entrevistas para a imprensa, mas querem parar de sofrer para falar em público, ter um bom desempenho diante das pessoas. Pode ser uma pessoa. Tem gente que tem dificuldade de falar com uma pessoa. Não precisa ter uma plateia enorme. E isso acaba sendo um empecilho para o desenvolvimento da carreira ou mesmo para a vida pessoal. Nessa época também eu comecei a dar aula. Foi quando eu conheci o Wagner Cantore, né? Nós tivemos o prazer de estar ali naquele período do curso de jornalismo que ele fez. E isso também me ajudou muito, não só a reforçar a autoconfiança para falar em público, para estar diante das pessoas, porque é um outro ambiente também, né? Não é mais a câmera, é ali diante dos alunos que buscavam conhecimento. E foi um grande desafio. Esse começo, quando eu me lembro, eu fico bem feliz, porque eu superei muitas dificuldades ali de buscar clientes no primeiro momento, de montar o meu próprio programa de treinamento e de conseguir um espaço no mercado para mostrar meu trabalho, né? Acompanhando o desenvolvimento do meu filho. Agora, não quer dizer que eu saí da redação, que me consumia muito em termos de tempo, e finais de semana, e feriados, e consegui ficar mais tranquila porque eu abri o meu negócio. Não foi bem assim. Não. Até porque quem abre o próprio negócio trabalha muito mais. Muito! O empreendedorismo realmente suga muito a nossa energia, mas é muito gratificante. Eu não faria de outro jeito se eu quisesse voltar lá atrás e recomeçar. É isso que eu ia perguntar também, se você tem certeza que fez a escolha certa. Sim, sim. Já faz 23 anos que eu faço isso e eu me realizo muito quando eu percebo o interesse da pessoa que quer desenvolver a comunicação e o desenvolvimento dela, porque a transformação acontece somente para quem se dedica, porque não é um tipo de conhecimento que você simplesmente ouve ou apenas lê um livro e aplica e está tudo bem. Quem tem mais dificuldade, quem realmente tem vergonha, medo do julgamento, quem se deprecia, se desvaloriza, essa pessoa precisa de um suporte maior. É por isso que o meu treinamento não é técnico, ele é comportamental primeiro, para que depois a pessoa possa se sentir à vontade para gesticular, para usar o tom de voz, para distribuir o olhar para as pessoas, e aí sim ela vai ser mais seguro, mais tranquilo para ela. Antigamente tinha-se na nossa mente que a comunicação é comunicação, outras profissões são outras profissões. Hoje a comunicação está presente em todas as áreas, né, Áurea? Por isso que é tão importante, a gente chama ali de soft skill, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida não só pelo profissional da área de comunicação, mas por todos os outros. Um médico precisa se comunicar bem, um advogado precisa se comunicar bem, um engenheiro precisa se comunicar bem, um professor, enfim.
A comunicação permeia por todas as áreas, por isso que é tão importante a gente conseguir se comunicar, porque ela pode nos ajudar a nos destacar ali dentro da nossa empresa, né? E também a não se destacar. Eu recebo muitos executivos que vêm com essa dor. Olha, eu acabei de não ser promovido, porque a comunicação é um ponto que eu preciso melhorar, então eu preciso da sua ajuda. Então, é importante que a pessoa não chegue nesse ponto, sabe, tá ali na reta de chegada e de repente, não é você agora. Você precisa de mais um tempo para se desenvolver. Por isso que esse desenvolvimento pode começar antes, ao longo da vida. Não é algo que acontece de forma urgente, então a pessoa precisa de tempo para fazer esse desenvolvimento. Sim. E aí sim ela vai perceber os ganhos na carreira. E quando a gente fala de comunicação, não é apenas ter um bom desempenho numa apresentação em público, porque isso não é suficiente para você concluir que se comunica bem. É tudo. Se é em relação a um líder, como ele lidera a equipe, como ele dá feedback, como ele lida com situações mais estressantes. Se é uma pessoa que ainda não chegou na liderança, como ela se relaciona com os pares dela, como ela se manifesta quando precisa dar uma opinião numa reunião. Quanta gente, Gabi, fica quieta nas reuniões? É verdade. Porque tem medo de se manifestar. Tem medo de errar, de ser julgado, de alguém achar que essa pessoa não falou alguma coisa interessante. E ela se fecha. E desse jeito, ela está deixando de contribuir com o negócio que ela está envolvida, porque aquela ideia poderia ser transformadora para aquela empresa, por exemplo. Verdade. E também deixa de se destacar. Então é muito importante e às vezes a gente vê isso até na infância, né? Desde pequeno, às vezes na escola, a criança tem vergonha de levantar a mão, tirar uma dúvida com a professora. É uma criança mais tímida, como você também foi, mas você venceu sozinha. Mas hoje a gente tem ferramentas aí, como você tem atuado muito bem no mercado, para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, não só diante das câmeras, né? Inclusive, a gente vai falar aqui no próximo bloco dos livros que a Áurea escreveu. Alguns estão voltados realmente para profissionais que vão na frente das câmeras dar entrevista, um porta-voz de uma grande empresa, um atleta, alguma coisa assim. Mas não, viu? Ela pode ajudar você aí de casa, que está nos assistindo agora, que quer se comunicar melhor, tem medo de falar, tem medo de se posicionar, mas não é da área, não precisa estar na frente das câmeras, mas você pode sim aprender a se comunicar melhor e ter aí um desenvolvimento mais efetivo. A gente vai fazer uma pausa rápida, Áurea, e você então no intervalo fique com a gente e a gente já volta com mais informações aqui sobre a área da comunicação, tão importante para qualquer profissão. A gente volta já. Identidade de volta hoje com Áurea Regina de Sá, jornalista, coach de comunicação especializada em media training e escritora também, viu? Ela trabalhou 15 anos na frente das câmeras como repórter, apresentadora em grandes emissoras e depois da maternidade quis dar uma mudada no ritmo de vida, especialmente no início ali, mas a gente sabe que o empreendedorismo exerce muito da nossa dedicação também, exige muito da nossa dedicação. E ali no sentido de ajudar as pessoas a se prepararem melhor para falar na imprensa, foi que ela arrumou esse novo caminho. Ela é graduada em jornalismo pela Metodista, tem pós-graduação em comunicação pública e responsabilidade social e doutorado em ciências da comunicação. Hoje ela atende empresários, políticos, atletas e pessoas comuns que querem perder o medo de falar em público, não só na imprensa. E a gente estava falando aqui no bloco anterior que a sociedade em geral e as empresas estão percebendo cada vez mais a comunicação como uma habilidade importantíssima, né? Que faz a diferença para qualquer tipo de área. Eu queria que você desse mais exemplos para a gente, Áurea, de pessoas que você atendeu, que ramo que elas eram e como a comunicação fez a diferença na vida delas. A maior parte das pessoas que eu atendo são líderes que já conseguiram um lugar de destaque, mas que querem continuar crescendo na carreira. E a comunicação é muito importante para eles, não só para eles, mas para todos, porque se a pessoa tem o dever, a responsabilidade de organizar uma equipe, de pontuar o que pode ser melhorado, para que o negócio cresça, ela também precisa se comunicar. Então não adianta só se especializar em apresentações em público. Esse é um aspecto. Mas também é importante saber dirigir uma reunião, dirigir uma equipe, dar um bom feedback, orientar as pessoas. E quando a pessoa não está ainda nesse patamar de liderança, ela pode visualizar esse crescimento. É como se você imaginasse, hoje eu estou aqui, mas daqui a 5 anos eu quero um cargo melhor, daqui a 10 eu quero estar numa outra posição. Porque isso, a comunicação como competência comportamental vai ajudar a pessoa a trilhar esse caminho, né? E não só também em relação a essas questões em que você está no momento de destaque, que é muitas vezes quando a pessoa congela,
começa a ter os sintomas físicos de suor, tremor nas mãos e ideias enroladas que não deixam a comunicação fluir. No momento em que você conversa com alguém, mesmo que informalmente, isso também é importante. O importante é que, eu penso assim, Gabi, a pessoa não pode sofrer para falar em público, ninguém merece isso. Porque é uma angústia muito grande internamente. E isso faz com que a pessoa tente se convencer de que ela não é capaz o suficiente para fazer o que ela faz. E muitas vezes isso bloqueia, inclusive, ela, né? Isso não é verdade. As pessoas sabem o que fazem, o que falam. É claro que muitas dessas pessoas são muito perfeccionistas. Elas acham que eu preciso ser PhD em alguma coisa para poder falar. E não. Muitas vezes, se você fizer uma pergunta e deixar com que o outro fale o que ele sabe, você consegue conduzir uma conversa. Mas ficar quieto, eliminar você do cenário, se excluir, desistir de se apresentar, de se posicionar, isso pode ser muito prejudicial para a vida de alguém. É verdade. E a gente pincelou rapidamente aqui no bloco anterior alguns livros que você escreveu, a gente quer mostrar aqui também para o pessoal de casa. Tem esse Backstage, que são lições de Media Training em 31 histórias sobre os bastidores de entrevistas jornalísticas, né? Depois eu vou querer que você comente um pouquinho sobre ele. Tem também o 99 dicas para aparecer bem na imprensa e o recentemente mais lançado ali, 99 dicas para falar em público sem sofrer, que ela estava comentando aqui. Fala um pouco sobre essa questão, porque é importante passar o seu conhecimento adiante, né? E os livros ajudam muito, muitas pessoas. E de uma forma leve. O Backstage, que é um livro de histórias curtas, eu pensei algumas histórias de entrevistas que eu fiz na época em que eu era repórter, de pessoas que tiveram dificuldades para dar entrevista, não só porque sofriam para se expor, mas porque cometeram algumas gafes ali no relacionamento com o jornalista ou com o público para o qual falavam, e isso acaba pegando mal. E hoje em dia, com as redes sociais, na época que eu escrevi o livro, isso não era tão forte, mas hoje muito mais. As pessoas acabam manchando a própria imagem por conta de uma fala maldita, que acaba se tornando maldita, porque elas não conseguiram organizar o pensamento de forma adequada. E às vezes até manchando a imagem da própria empresa. Que representam, sim. Mas não se trata só de escolher as palavras de uma forma intencional, como se preocupando para que o marketing daquilo fique bom. Não é só isso. É uma questão interna, ou seja, por que alguém comete uma gafe relacionada a preconceito? Porque talvez ela cultive uma crença de que deve ser preconceituosa com outra pessoa. Quando ela recicla isso nela mesma e começa a fazer uma avaliação de que esse comportamento não é adequado, porque ninguém deveria ser preconceituoso com ninguém. Por que existem as distinções? Nós somos diferentes, sim. Isso tem que ser um valor, não um problema. Sim, a gente precisa respeitar as diferenças, né? Sim. Nesse momento, essa pessoa não vai mais correr o risco de fazer uma fala preconceituosa, porque ela já entendeu que isso não é bom, isso não é positivo, não para a relação e também para a forma como ela se manifesta, se apresenta. Então esse foi mais voltado para quem realmente dá entrevista para a imprensa, né? Sim. Os outros dois já não, foram para um público em geral. O 99 dicas para aparecer bem na imprensa também está relacionado ao Media Training, mas ele traz pílulas de informações, dicas rápidas sobre todo o mecanismo de dar uma entrevista para a imprensa. Como eu estou aqui agora com você, né? Como é que funciona esse meio, como é que funciona a redação, a cabeça do jornalista, mas também eu passo e faço questão de passar pela parte comportamental em que a pessoa pode se reavaliar enquanto praticantes de virtudes, enquanto uma pessoa que tem empatia, respeito, generosidade, gentileza para com o outro, porque na relação com a jornalista isso vai ser fundamental para que ela tenha uma boa visibilidade ali naquele momento, né? Mas que isso não fique concentrado só no momento da entrevista, que a pessoa leve isso para a vida, né? Porque é na vida, é no laboratório da vida, como eu gosto de dizer, que a gente treina tudo. Quando você está no momento de destaque, você vai aplicar tudo aquilo que você treinou, que você conseguiu afiar o machado para conseguir ficar bom naquilo, e aí sim é o grande teste, é o momento de visibilidade. E não é raro a gente trazer convidados aqui para o Identidade, a gente faz aquela pré-entrevista ao telefone, a pessoa fala super bem, conta tudo da vida dela. Quando chega aqui no estúdio, que vê câmeras, luzes, trava. Isso é muito comum acontecer aqui. Por isso que no treinamento a gente faz essas simulações para a pessoa poder entender como funciona esse mecanismo todo e que ela não fique abalada com tudo, porque as câmeras são necessárias, a iluminação é necessária para que haja uma boa qualidade de imagem para entregar para quem está em casa. Sim. O que importa é a mensagem que a pessoa está ali diante do jornalista transmitindo.
Agora, esse último mais recente que você escreveu, 99 dicas para falar sem medo, né? Isso também é muito legal porque abrange todo mundo, não só aquele que vai falar para a imprensa. Esse tem um público maior e vai de líderes até pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho. E essas pessoas, eu sempre torço muito para que elas ganhem essa consciência o mais rápido possível, porque eu recebo muitas pessoas de 40, 45, 50 anos que estão no topo da carreira e ainda carregam essa angústia, essa ansiedade, esse medo de falar em público. Está escrito assim na pessoa, que ela sofre para se expor. Só que você pode perceber por causa da falta de naturalidade que ela tem, Sim. ou dos sintomas físicos que aparecem. Às vezes começa a tremer, suar demais, né? Muitas pessoas esquecem o que queriam falar, acabam deixando de aproveitar aqueles momentos importantes porque deixaram de falar alguma coisa relevante e no final elas continuam sofrendo porque depois que acabou o momento de grande destaque ainda ficam avaliando, eu acho que eu não fui bem, nossa, eu devia ter lembrado disso, devia ter falado aquilo. Isso acaba sendo um sofrimento. Então é antes de acontecer o momento de destaque, durante e depois. Numa reunião, por exemplo, na hora que eu vou falar com o chefe, não se posicionam adequadamente, às vezes acabam dizendo muito mais sims do que nãos, quando não queriam aprendem realmente. a dizer não, né? Às vezes tem dificuldade para isso. Agora, já que a gente está falando de 99 dicas, vamos aproveitar esse momento para dar algumas dicas para o pessoal de casa. O que você pincela aí do seu livro que talvez possa ajudar quem esteja nos assistindo? A mais importante é para que a pessoa se volte para o autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo de reflexão, de avaliação interna, em que a gente passa a se conhecer melhor. E quando você realmente se conhece bem, sem ser perfeccionista ao máximo, sem se comparar com os outros, sem ficar achando que os outros estão te reprovando, sem que você tenha nenhuma prova disso, tudo isso é a base do desenvolvimento da comunicação. Quando a pessoa trabalha todas essas questões voltadas ao autoconhecimento, ela passa a se gostar mais, então ela aumenta a autoestima, ela se reconhece boa no que faz e, claro, também vai poder avaliar os pontos de melhoria, mas sem tentar encontrar erros, defeitos ou problemas, porque isso é como se fossem rótulos e não é assim. Depois que a gente aprende a fazer, isso não é mais um defeito, um erro, um problema. Então é importante se reconhecer bom naquilo que faz. E também isso ajuda a aumentar a autoconfiança, que é o grande ingrediente para se comunicar com tranquilidade e segurança. Verdade. E quem tiver interesse em adquirir o livro, como é que faz? Qual é a editora? Como é que a pessoa faz para conseguir comprar? Todos os livros foram editados por mim. Eu fiz de uma forma autônoma, com a mesma qualidade dos livros que estão nas livrarias, nas grandes livrarias, e a venda é exclusivamente a partir do meu site. Então, eu convido as pessoas a entrarem no site ou até no perfil do Instagram, que é @aureareginadesá_oficial, para que elas possam ter contato também com outros materiais. Eu publico vídeos diariamente com outras orientações a respeito de comunicação e vai ser um prazer receber todo mundo lá. Que legal. E a quem pense, né? Por exemplo, eu sou apresentadora aqui no Identidade. Você é jornalista, você fala para a câmera, você fala super bem. Gente, eu morria de medo de falar em público. Eu entrava em crise de pânico. A primeira vez que eu fui na frente da igreja para me comunicar, eu começava a suar, assim, fazer aquelas pizzas embaixo do braço, tremer, nervosa, assim, super nervosa. Aí as pessoas falavam, mas você fala lá no estúdio. Eu falei, gente, no estúdio tem pouca gente, são 3 câmeras ali. É diferente você falar para um público grande de pessoas. Então, muitas vezes o público, né, ter aquela plateia com muita gente, assusta. E eu lembro uma vez ter ouvido uma dica assim, quando você estiver falando em público, tenta focar numa pessoa ou assim, você foca, mas não foca, para você... Para mim, parece que a plateia desaparece, assim, ó, porque eu fico nervosa até hoje se eu falo para muita gente. Na televisão me solto mais, ao vivo, para mim, num público, é mais difícil. Por que a plateia assusta tanto? Ou por que as câmeras assustam? É por causa do medo que a pessoa tem de ser reprovada. O que o ser humano mais quer é ser aprovado, é ser aceito, é ser reconhecido. Quando ele suspeita que isso pode não acontecer, ele se retrai. Porque ele acha, como ele não se valoriza o suficiente, ele acha que o outro, é como se assim, o outro vai descobrir que eu não sou bom o suficiente. Mas quem falou que você não é bom o suficiente? Quando você aprende a se valorizar, você sabe o seu lugar. Você sabe que a mensagem que você tem ali para transmitir é útil, pode ser útil para as pessoas. Então, o primeiro pensamento que deve aparecer na cabeça é, eu vou fazer o meu melhor. E se isso não tiver bom para quem estiver ouvindo, tudo bem, porque a gente não vai mesmo agradar todas as pessoas. Verdade. Se você faz com o coração, entrega aquilo de melhor, o outro também pode aproveitar. E com a prática, com treinamentos, com dicas como essas, a gente vai se aprimorando cada vez mais, Sim, né? a gente só fica bom naquilo que pratica. Isso, inclusive, está num dos meus livros. Legal.
Áurea, eu quero muito agradecer sua presença aqui. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. A gente podia ficar aqui horas batendo papo. Sim. Eu tendo aula particular aqui com você. Mas quero te agradecer e pedir que Deus continue abençoando o seu trabalho, que você consiga preparar mais pessoas para se comunicarem melhor e assim se desenvolverem mais para a vida. Muito obrigada, que as oportunidades venham e eu estou aberta para ajudar quem quer essa ajuda. Tá certo. Ficou aí a sua dica, hein? Anota os livros da Áurea para você depois ver na internet o perfil dela para que você siga os vídeos que ela dá dica ali diariamente também. E a gente então se encontra no nosso próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.